Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma formação continuada em ATPC da área de Ciências da Natureza. Esperamos que estejam todos bem e ainda se cuidando. Para que nossa reunião transcorra de maneira satisfatória, precisamos adotar alguns procedimentos. Desta forma, solicito, portanto, que mantenham os microfones e as câmeras desabilitadas para evitar intercorrências durante a reunião. A interação, ela pode ser feita via chat e, na impossibilidade de utilizar o chat, pode interagir conosco também solicitando a palavra. Para isso, é só clicar no íconezinho de pedir a palavra e aguardar as instruções para abrir o microfone e, se desejar, a câmera também. Informo que a formação está sendo gravada e a gravação, bem como os materiais que serão utilizados nesta formação, serão encaminhados posteriormente para as unidades escolares. Entretanto, se vocês desejarem, a gente espera, que vocês acessem a pasta de materiais de formação. Caso ocorra alguma intercorrência, alguma instabilidade, vocês conseguem acompanhar a formação sem mais problemas. Dessa forma, no chat já disponibilizei o link para a pasta de materiais compartilhados e na tela também vocês têm um QR Code que pode ser escaneado ou no link logo abaixo ao QR Code para acessar os materiais que serão utilizados nessa formação e também acesso aos materiais que foram utilizados durante todas as ATPCs já realizadas desde o ano passado. Ao final da formação, solicitaremos uma breve avaliação. Sua participação é muito importante para o redirecionamento das nossas práticas. Pedimos, portanto, que responda à avaliação ao final da formação. Dito isso, e para dar início então à nossa reunião, eu passo a palavra aos PCNPs Márcio e Welton. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Welton. Márcio, Welton, o microfone de você está desabilitado. Isso, agora sim. Fábio. Perfeito, agora sim. Visualizando os slides também. Perfeito, perfeitinho. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado. Desde já, pessoal, dou boas-vindas a todos. É importantíssimo ressaltar, a participação de vocês. E, para isso, como sempre, a diretora do Núcleo Pedagógico, a dona Irma, ela sempre faz aí a abertura das nossas formações, deixa aí alguns esclarecimentos. E eu gostaria de reiterar, justamente porque hoje coincide a formação em matemática e demais disciplinas da área de ciências da natureza. Então, novamente, dou boas-vindas. Desejamos, esperamos, eu, o Elton, PCNP de Física, o Márcio, PCNP de Química, apoiando, de certa forma, os demais componentes da área. Nós damos boas-vindas e esperamos que todos estejam bem e, acima de tudo, com saúde, para participar dessa nossa formação. Então, desde já agradeço a todos pela participação nessa ATPC. A ATPC é essa que foi reestruturada aí com relação ao horário. Vejam que é o nosso primeiro ATPC nesse horário das 14h30 às 16h. Isso, a pedido até da dona Irma, para que esclareçamos, em virtude do levantamento com as escolas do melhor horário para atendimento, que todos pudessem, a maior parte pelo menos, pudesse participar dessa formação. Uma vez que o ATPC tem essa finalidade, essa formação continuada, e feito esse levantamento, o horário mais propício para abranger o maior número de escolas, maior número de professores, foi esse. Então, contamos com a compreensão de todos.
E saliento, né, que independente seja a nossa formação ou as propiciadas pelo CMSP, elas ficam disponíveis. Então, o Fábio, como sempre, disponibiliza todos os materiais da formação em todas as áreas e vocês podem ter o acesso. Então, esse é o recado que eu deixo, esclarecimento a pedido da diretora do Núcleo Pedagógico, a Irma, para que todos compreendam o porquê dessa mudança nesse horário de realização da TPC. Diante disso, nesse nosso primeiro ATPC, né, pós-recesso e já iniciando nesse novo horário, nós trouxemos aqui alguns objetivos, retomando alguns pontos que já foram abordados, a quantidade, né, até a gente coloca que, né, vocês assistam à TPC anterior, porque como sempre há um encadeamento das formações, então nós necessitamos que vocês, né, visualizem, assistam, né, as gravações, justamente para entender essa sequência lógica de temáticas, de assuntos tratados. Então, a gente solicita sempre, mesmo porque essa mudança ela vem a contribuir muito com a nossa prática. Na última TPC, nós tínhamos um número muito restrito de pessoas acompanhando. Então, a gente espera contribuir. As soluções a gente não tem, mas com certeza a gente vai buscar meios aí de oferecer, subsidiar a prática docente. Então, é uma forma de ressaltar a nossa presença pedagógica também, junto às unidades escolares, no que diz respeito às formações continuadas. Então, esse primeiro objetivo, garantir o espaço de orientação, formação docente, esse é o nosso principal. Diante das demandas, a gente vai subsidiar reflexões acerca da articulação das competências. Então, vamos focar novamente essa articulação, mesmo porque o currículo está estruturado dessa forma. E vejam que aqui a gente tem a possibilidade, diante do que eu disse, a maior abrangência, de trabalhar a interdisciplinaridade. Então, é um foco importantíssimo que a gente tem trazido, tem pelo menos tentado, assim, subsidiar as práticas docentes e justamente retomando alguns pontos pertinentes, já que a gente tem um currículo, tem um novo currículo aí do ensino médio, e a gente está vendo muito, isso está explícito, essa articulação, que a gente vai mostrar adiante também. Automaticamente, se a gente tem que desenvolver um currículo, trabalhar com o nosso aluno, propiciar, oportunizar essa educação de qualidade com equidade, a gente tem que trabalhar também a pedagogia da presença. Então, muitos já devem conhecer, né, esse princípio, e nós vamos reiterar alguns pontos já abordados. Ampliar o entendimento sobre as dimensões do engajamento, isso foi tratado o ano passado, foi muito abordado com relação aos níveis de engajamento, questão essa trazida pelo MMR, que vocês tinham nas escolas que avaliar qual nível estava comprometido, ou pelo menos, né, buscar entender os porquês. Então, o aluno participa, não realiza, não faz por quê. Então, vocês buscaram respostas para esses níveis de engajamento. Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, complementando com o papel do docente, já que a gente fala em presença pedagógica, nós trouxemos a resolução 52, para reiterar alguns pontos atrelados aos fundamentos do currículo, ressaltamos a intencionalidade no ato pedagógico, uma metodologia importante que ela está explícita nos cadernos do ensino médio, currículo ação principalmente, lá da primeira série do ensino médio, então a metodologia SAFE, que tem essas modalidades que nós vamos relatar, trabalhar um pouquinho mais detalhadamente. E por último aí, a nossa proposta é apresentar uma sequência de atividades práticas, justamente para articular essas competências cognitivas, socioemocionais, na área de ciências da natureza. Então vejam que a gente planejou uma TPC que ela vai perpassar pelos componentes da área, e justamente o foco é a interdisciplinaridade, alguns apontamentos específicos, mas de modo geral é aquilo, é levar para o seu componente o que a gente está trazendo aqui como fundamento, como estudo.
Pois bem, para iniciar, trouxemos então uma sensibilização denominada de diferentes olhares na busca de significados. Então eu peço assim que vocês prestem bastante atenção nessa sequência de imagens que eu apresento a vocês, que ao final nós temos aí um exercício, uma atividade. Então vejam a primeira sequência de cenas, segunda, terceira, quarta. Pode ficar tranquilo que ao final tem o todo, são as 8 imagens, as 8 cenas, todas juntas. Só vou retornar aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Então agora eu coloco para vocês o todo. E aqui nós estamos focando na habilidade de observar. Então nós queremos que vocês observem. Então um minutinho aí para vocês observarem novamente as 8 cenas juntas, para que a gente possa fazer esse exercício. Pensando no multiletramento, nas diferentes linguagens, explorando a não verbal. Então, vamos lá. A finalidade de deixar aqui as 8 cenas nessa sequência é para que vocês construam uma leitura, uma interpretação. E explanem isso, socializem com os demais diante da pergunta que a gente coloca para vocês. Então, vejam, eu vou retornar nas imagens, vamos ver aqui qual é a proposta. Então, a partir da observação, análise da sequência lógica de imagens, expresse o seu entendimento, compreensão em linguagem verbal, escrita ou oral, contemplando as competências socioemocionais e cognitivas. Então, diante dos conhecimentos prévios que todos têm sobre a integração, seja de forma individualizada, cognitivo, socioemocional ou integrado, qual é a leitura? Se vocês tivessem que resumir isso em uma palavra, em uma frase para pôr no chat ou mesmo socializar conosco, pode abrir o microfone, apresentar para nós, tá? Não, eu não visualizo aqui o levantar das mãos, mas sintam-se à vontade e saibam que a gente gostaria muito da participação de vocês. Então, o Márcio está acompanhando aqui no chat, vai relatando as observações, e eu retorno nas cenas, nas 8, para que vocês vejam, é possível construir qual a leitura em uma palavra ou palavras que explicitem a sua compreensão. Correto? Então, vocês têm aí as 8 cenas. Pode ver aqui nas... Pois não? Alguém gostaria? Microfone. Tá. Pode abrir o microfone. Pode abrir. Eu não consigo visualizar quem é o professor. Tem alguém que gostaria de falar, então? A Érica, acho que ela abriu o microfone. Alguém conhece, de repente, remete a... Uns minutinhos. Qual é a leitura, pessoal? Trabalho em grupo? Pois não? A Érica. A Érica falou trabalho em grupo. Trabalho em grupo. Ali ele cria expectativas. Expectativas. Pode ficar à vontade. Dá a impressão que ele diz, vamos lá, vai dar certo. Certo. A
Muito bem, vamos lá. Quem mais gostaria? A Mirielle coloca assim. Sei Mirielle. lá, ele na imagem começa com, tipo, ele conhecendo as coisas, parece que ele tá contemplando como ele é pequeno, e depois ele contemplando que tem coisas menores que ele, e aí de repente ele sendo ensinado por um, depois ele em grupo com outros. Correto. Quem mais gostaria? Mirielle coloca assim. Mirielle, por A favor. Mirielle coloca assim. Boa tarde, Representam tanto Fernanda. Representa coragem e desafio. Por favor, só quem repita, por favor. Para mim, representa coragem e desafio. Ótimo. Quem está falando conosco? Fernanda. Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Por nada. Quem mais? Eu acho que a mãe está mostrando o caminho ali, né? Parece que ele é o filhotinho, está mostrando o caminho, como ele possa se alimentar. Ok. E depois ele consegue e vem os outros. Ok, muito obrigado. Quem mais? Para a gente fechar. Na imagem 1, parece que ele está querendo alimento, ou seja, querendo adquirir determinado conhecimento, e a mãe ali no caso incentiva ele a buscar esse conhecimento. Aí mais à frente mostra todos do grupo dando apoio a ele e ajudando ele a absorver esse conhecimento. Correto. o Misael coloca assim: podemos perceber que a sequência de imagem nos remete a enxergar dificuldades. Pode falar, Márcio. Nos remete a enxergar dificuldades e vencer elas. Correto. O Herbert, incentivar a busca pelo conhecimento. A mídia, a importância da socialização. Ótimo. Pois bem, pessoal, podem deixar suas contribuições. Muito obrigado mesmo, é isso que a gente precisa. Nosso grupo hoje está com uma grande quantidade de professores e a gente precisa dessa participação mesmo, né? Pensando nessa aprendizagem ativa, nesse protagonismo. E aí, diante das contribuições, nós vamos ver agora, então, o curta de 6 minutinhos para que vocês vejam qual foi a leitura, que vocês façam esse paralelo da leitura de vocês e o que ele traz no todo. Então, vamos lá. Está compartilhando, Márcio? Sim, sim. Coloca na tela cheia. Só um minutinho. Vamos lá. Perfeito. Foi. Bom, pessoal, só um segundo, probleminhas técnicos. Só um minuto, pessoal. Ok. Pessoal, diante da apresentação do curta-metragem,
qual é a leitura? É possível agora retomar o que vocês apresentaram, as conclusões que vocês chegaram, dando uma nova, né? Pensando aí, qual seria uma outra leitura a partir da visualização de todo o curta? E no primeiro momento nós elencamos 8 cenas, pedimos que vocês estabelecessem uma relação, vocês fizeram, e agora, poderíamos fazer qual outra leitura a partir do que vocês já pontuaram para nós? Quem gostaria? Olha, eu vou começar então. Fica à vontade. Eu acredito que seja ele é um protagonista, ele foi autônomo na ação e ele é solidário. E teve essa atitude de essa abertura ao novo, né? Se adaptou à nova situação e foi competente na sua ação. É isso. Ok, obrigado. Eu, depois de ver o vídeo, dá para ver que ele não conhecia muito, aí ele vai todo emocionado conhecer as coisas, aí ele sofre um baque ali, né? Sofre um tombo, fica meio traumatizado, e aí depois ele leva um tempo observando até tomar coragem de novo de tentar, e aí ele acaba superando aí, né? Esse trauma, superando esses problemas, e achando um jeito de seguir em frente e depois se adequar, né, ao meio que ele tanto observava. Muito bem, Edson. Quem mais gostaria? Misael coloca no chat assim, vejo que é um pensamento que já coloquei. Quer dizer, relatando exatamente aquilo que os colegas já estão pontuando. Ok. Quem mais, por favor? Eu acho que o vídeo fala do protagonismo, né, que a gente tem que fazer com os alunos. A gente, às vezes, querendo ajudar, acaba querendo fazer por eles, né, e tem que deixar eles serem protagonistas mesmo, ir atrás, fazerem, a gente só está mediando. Correto. Muito obrigado, professora. Mariane. Quem mais, por favor? Queremos ouvi-los. Para ele, muita novidade, né? Mas com força, com perseverança, ele conseguiu, numa cena totalmente que ele não conhecia, ele conseguiu ser o protagonista e passar por tudo isso, né? Correto, professor. Bom, gente, as contribuições são de extrema valia. Se a gente voltar em cada cena, eu tenho certeza que cada um fez uma leitura inicial. Então, essa questão da parte e o todo, a partir da visualização desse curta, né? O Piper Descobrindo o Mundo, que é um curta-metragem da Pixar, né? É um curta estadunidense, foi lançado em 2016. Ele traz aí uma relação muito... em poucos minutos, né? Em apenas 6 minutos, a gente tem uma reflexão muito rica na questão de agregar valores. Então, se pensarmos em cada cena, o medo, o desafiar-se, se vocês tivessem a oportunidade de pegar no momento em que colocamos aqui, apresentamos cada cena e elencar uma palavra para cada cena, eu tenho certeza que vocês conseguiriam elaborar um contexto para o somatório dessas situações. Então, se a gente pensar na primeira, questão da dependência, mas ao mesmo tempo o chamado, a presença da mãe, da ave ali, então o pássaro, então a dependência, a falta até então de autonomia no início, que ele esperava, como aparece aí na imagem, né? O esperar por alimento, essa passividade, e ele muda essa postura para ativo. Então ele vai atrás de superar automaticamente o medo, o enfrentamento, a forma como enxergamos, né? Então, se a gente pensar como enxergamos um problema, alguns pontuaram muito bem aí essa questão, e aí o aventurar-se, o desafiar-se, com todo o receio, medo, até um pouco um trauma, a princípio, em que ele foi levado por uma onda, as estratégias depois, quando ele se espelha em outro, né, o caranguejinho,
ele se espelha, ele segue o exemplo de se afundar na areia, justamente para ter uma outra visão, mas vejam só, ele não seguiu o exemplo da mãe, ele seguiu o exemplo de um caranguejo. Então, assim, na questão, as várias presenças no decorrer, na trajetória, no percurso da aprendizagem. Então, se a gente trazer isso para o âmbito agora da escola, né, o âmbito educacional, pedagógico, a gente vê essa importância de ter essa visualização por diferentes ângulos, a questão do partilhar essas conquistas, a felicidade, o entusiasmo de ter conquistado ao final, poder mostrar isso para os demais, né? As mesmas espécies ali, os outros pássaros, mas a analogia que a gente faz, o entusiasmo, por quê? O ser capaz. Então, foi oferecido condições, ele buscou adaptar-se, a mãe fez com que ele tomasse iniciativa. Então, de que forma que a gente oportuniza essas iniciativas? Então, é pensar nesses pontos, a reflexão aí desse vídeo. Justamente, focamos muito na questão do socioemocional e o cognitivo, porque ele tem a capacidade de analisar a sua volta, ver as possibilidades, enfrentar os desafios e seguir em frente, com exemplos, né, de diferentes personagens. Então, a ideia aqui é justamente trazer essa reflexão, é fazer essa leitura, porque se a gente enxerga possibilidades por meio desse curta, como que a gente vai transcender isso para o âmbito pedagógico? Então, quando a gente fez a pergunta aí, essa reflexão, pergunta não, né? Essa reflexão foi justamente propiciar essa reflexão acerca dessa integração. Então, o atribuindo significados é justamente isso. Mesmo com poucos minutos, a imagem, né, nos dá, assim, agrega valores gigantescos, valores concisos. Então, nós realizamos diagnósticos, então, a capacidade de superar, mas porque foi oferecido, então, algumas condições, o desafiar-se e o momento, se a gente pensar hoje, contexto, ensino remoto, a gente tem que explorar essas diferentes linguagens, porque mais adiante a gente vai falar justamente do engajar. Então, estar engajado é estar motivado. A partir do momento que ele se descobre, ele descobre que é capaz, a gente visualiza esse entusiasmo. Então, é isso que a gente traz para o contexto. Então, a leitura possibilita, né, ampliação, apropriação dos significados. Todos nós temos habilidades e competências. Então, a gente precisa de condições para realmente colocar isso em prática. Então, vejam, essa integração, já que a gente falou no vídeo, no curta, dessa integração das competências, eu quero que vocês reflitam um pouquinho justamente sobre essa integração. O currículo independente na área de ciências da natureza, ele articula essas competências? Isso está explícito no nosso currículo? Saber o que é uma competência socioemocional, saber o que é uma competência cognitiva, é uma necessidade. Por que do saber? É uma forma de depois colocar tudo isso em prática. Então, eu tenho domínio, eu preciso sim da teoria, eu preciso conhecer. Então, esse ATPC ele vai ter uma parte justamente que vai focar nas questões teóricas, a fundamentação, mesmo porque nós temos professores aí, né, de todos os componentes. Então, nós estamos focando, retomando alguns pontos para dar continuidade. Então, definir o que é uma competência socioemocional é levar em conta, né, o reconhecer as emoções, lidar com conflitos, resolver problemas, o relacionar-se, é o cultivar empatia, tomar decisões, metas de vida. Então, nós pensamos muito para abordar isso de uma forma, então, avaliar esse vídeo, o que ele nos faz refletir, foi levado em conta justamente essa integração, essa possibilidade. Então, analogia feita ao pedagógico trazendo para o nosso contexto. Competência cognitiva é muito simples, a compreensão. Então, se a gente pensar na educação formal, o aluno, ele tem condições, né, de avançar, a gente acompanha, a gente diagnostica. Então, o aluno, ele tem
condições, desde que ofereçamos a ele condições e oportunidades também para que ele coloque em prática o que ele tem já consolidado de competência e de habilidade. Então, falando em integração, articulação, é inevitável não abordar o que são competências cognitivas, o que são competências socioemocionais. Então, o vídeo ele explicita muito bem essa articulação. Já que nós estamos falando nessa articulação, falamos em diagnóstico, esse quadro ele norteia a prática docente. O que nós trouxemos aqui foi justamente as 5 macrocompetências e as 17 competências. Então, vejam que tanto para um segmento quanto para o outro, ensino fundamental e ensino médio, nós destacamos esse material do Inova, nós destacamos lá em cada série ano, o quadro vem assim dessa forma, para nortear o trabalho do professor, porque eu vou automaticamente trabalhar simultaneamente o cognitivo e o socioemocional. Só que vejam aí o 6º ano. No 6º ano ele traz uma lá em autogestão, vermelhinho, que é a organização. Então quem trabalha com o 6º ano sabe muito bem a necessidade que você tem de dar atenção a esse aluno, justamente porque ele sai de um 5º ano que ele tem X professores e vai para o 6º com 2 vezes, 3 vezes o número de professores. Então, todos sabem dessa dificuldade. Então, exclusivamente, temos que garantir o desenvolvimento dessas. Não que as outras não permeiam, né? A todo momento é inevitável, é indissociável. Só que algumas têm que ser consolidadas nesse ano série. E assim sucessivamente, no 7º, 8º, 9º e ensino médio. Então, veja que se a gente olhar para a autogestão, você tem um número que, assim, relativamente grande de sintonia, né, nas séries do fundamental e do médio, do que precisa ser trabalhado no fundamental e continua esse trabalho, se estende ao ensino médio. Então, esse quadro, de modo geral, ele serve como uma rubrica. Então, pensando em critérios, como que eu vou avaliar se o meu aluno desenvolveu determinada competência? Então, eu tenho que saber que no 6º ano, a questão na autogestão da organização tem que ser contemplada. Então, isso é muito importante para os diagnósticos. Então, vejam, se a gente fala em articulação de competências, fala no papel, né, a analogia, a mãe do Piper, a questão de dar o empurrão, de colocar ele para, né, dono da ação, a gente tem que falar na pedagogia da presença. Então, a nossa pergunta para que vocês compartilhem o que vocês já têm de conhecimento sobre é, na gestão do ensino e aprendizagem, qual o seu entendimento sobre pedagogia da presença? Então, as formações de vocês, né, dão esse suporte para que vocês tenham aí, né, como compartilhar, socializar o que vocês já têm de conhecimentos prévios sobre. Então, qual é o entendimento de vocês sobre pedagogia da presença? Quem gostaria? A Miriam coloca assim: no meu ponto de vista, as competências socioemocionais permitem que um vínculo entre o professor e o aluno seja fortalecido. Desta forma, se garante a presença pedagógica. É claro, atinge-se o objetivo maior, que é a aprendizagem, transformando os alunos em atores do processo quando descobrem e desenvolvem seu potencial. Muito bem. Quem mais gostaria? Pode abrir o microfone, socialize conosco o entendimento. O Adriano coloca assim: fazer junto, trabalhar junto com os alunos, em resumo. Correto, vamos abordar aí. A Franciele, protagonismo e os 4 pilares da educação. Ok. Alguém mais? Pessoal, apropriar-se
né, desse repertório, ter essa fundamentação teórica é importantíssimo. Falar em pedagogia da presença é falar de um princípio extremamente importante da educação integral. Nós temos a pedagogia da presença como uma poderosa ferramenta, né, na qualificação das relações. A pedagogia da presença, ela é vivenciada no cotidiano escolar, contribui com o resgate de jovens, e quando, por vezes, né, em dificuldade, propicia a socialização, a presença do educador junto ao educando. Então, aqui, nós trouxemos a teoria. Vamos falar aqui o que é a pedagogia da presença. Só que, indissociavelmente, nós temos que falar da presença pedagógica. Então, a BNCC, ela retoma orientações presentes na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais, apresentando uma visão de educação integral. E, na verdade, essa visão ela propõe a superação da divisão e da hierarquização entre o desenvolvimento intelectual, social e emocional. Então, fica explícito nas competências gerais da BNCC essa integração. Então, aspectos cognitivos e aspectos socioemocionais. Então, só trazendo um pouquinho dessa linha do tempo e como que isso se estrutura hoje frente ao nosso currículo. Então, importante, reitero, é um princípio, a pedagogia da presença é um princípio importantíssimo com relação à educação integral. E nós estamos batendo muito nessa tecla de um fundamento importantíssimo do currículo e o como a gente articula as competências. Então, inevitavelmente, o que eu disse, não tem como citar a pedagogia da presença e não falar em presença pedagógica. Uma referência para nós com relação à presença pedagógica é o Antônio Carlos Gomes da Costa. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse autor, nesse teórico, e ele deixa isso muito claro, né, na questão da educação integral. Então, ele coloca até uma frase importante dele: estar presente é mais do que estar perto. Então, pensar no processo, no percurso, no ensino e na aprendizagem, a gente tem que trazer, então, esses pontos para a discussão. Então, falar em pedagogia da presença é a teoria. Então, eu tenho uma fundamentação teórica para a presença pedagógica. A presença pedagógica é o fazer, é o professor no ato pedagógico, presente. Então, na prática docente, você estar presente. Nós destacamos alguns pontos aqui, colocamos uma definição, né, para o conceito de pedagogia da presença. Então, estar próximo, estar com alegria, sem oprimir nem inibir, sabendo afastar-se no momento oportuno, encorajando a crescer e agir com liberdade e responsabilidade. Essa é a definição de pedagogia da presença. Muitos autores trazem aí, né, uma reflexão. E a nossa referência é o Antônio Carlos Gomes da Costa. Presença pedagógica, como eu disse, é o professor no ato pedagógico. Então, em sala de aula, aprender a fazer-se presente, compreensão e aceitação da alteridade e algumas condições têm que ser levadas em conta na questão do conhecer o aluno. Conhecer o aluno é até antagônico falar em presença e distância. Então, pensar como me fazer presente num período de estudo remoto, onde o meu aluno, né, nesse momento, está em sua casa. Vocês estão também remotamente. Então, aí é o nosso desafio. Como ser presente, como educador, porque presença pedagógica. Durante toda a nossa trajetória de vida, pessoas fizeram-se presente na nossa formação. Só que aqui a gente está falando da formação pedagógica. Então, exclusivamente, a gente traz o papel do professor para essa discussão. Então, eu coloco um exemplo, mas antes até de expor esse exemplo, a gente fala dessas dimensões de importantíssima relevância, muito relevantes, que
que é a abertura, a reciprocidade e o compromisso. Então, como que isso é trabalhado, né, em sala de aula, independente de ser presencial ou remoto? Porque a presença educativa é uma presença intencional. A gente fez aí esse recorte, né? Colegas socializaram conosco também, formação em ATPC, e aí a gente traz alguns pontos para discussão. Então, pensar nessas dimensões da abertura, da reciprocidade e do compromisso. Então, vejam, essa abertura, ela relaciona a empatia, o solidarizar-se com suas situações objetivas e subjetivas, ser presença. Então, aqui entra a questão do consentimento, né? Eu tenho que permitir que automaticamente esse aluno se aproxime, porque a gente fala dessa aproximação. Então, como aproximar-se? O estar presente de que forma? Então, no ato educativo, o nosso papel de mediador na construção do conhecimento tem que trabalhar alguns pontos como esses, porque o meu aluno, ele se sente à vontade para participar em uma aula. Agora, essas trocas, essa abertura ao diálogo, aqui a gente ressalta a importância da escutatória. Então, ouvir o que o meu aluno tem a dizer, isso é presença pedagógica, é considerar o que ele traz consolidado. E aí esse compromisso, presença e corresponsabilidade, responsabilidades. Então, hoje a gente está trabalhando muito nessa questão da conscientização do que ele tem que fazer para construir o seu conhecimento. E nós estamos para mediar. Então, durante, né, todo o percurso, cada um tem um papel. Então, a gente não descarta a presença de outros, né, na vida desse educando. Então, se fosse no âmbito da escola, lá presente, nós teríamos lá o diretor, o PC, todos têm o seu papel. Em sala de aula, exclusivamente, é o professor. O professor tem nas mãos, né, uma matéria bruta, e ele tem que lapidar. Mas lapidar de que forma? Sem ideologias, de forma imparcial. Então, colocar, sim, alguns pontos, mas deixar sempre claro para ele, né, qual é a intencionalidade. Então, é o ser crítico, mas que ele construa essa criticidade e não reproduza a minha criticidade, o que eu penso. Então, é trabalhar essa imparcialidade. Então, aqui, ó, tem a intenção de exercer no outro uma influência construtiva. Essa chamada aí é justamente para esse sentido, essa reflexão. Então, que se construa. Então, eu vou oferecer meios para que ele construa. E por isso que a gente destaca essa frase aí em cima. Exercer no outro influência construtiva, imparcial, sem ideologias. A gente tem um currículo, a gente tem fundamentos e não podemos perder o foco. Então, essa reciprocidade, né, bate muito na questão da escutatória. Nós trabalhamos esse ano, desde o início, a questão do acolhimento. Então, a importância do acolhimento. E no acolhimento nós temos esse momento, essa escutatória. Então, focamos na TPC, por isso que foi solicitado, quem já assistiu, né, a nossa formação, todos os PCNPs nas áreas trabalharam em cima do acolhimento. A importância do acolhimento, mas a importância do acolhimento para o engajamento. Então, se a gente busca esse engajamento, se o ano passado buscamos muito esse nosso aluno, buscamos muito engajá-lo, nós temos que pensar a todo momento em acolher e engajar. Agora, de que forma acolher, de que forma engajar? Então, a gente propõe também algumas ações ao final, justamente pensando em maneiras. São sugestões. Então, falar em presença pedagógica, aprender com a presença do professor. No seu lar, na família, você teve alguém que se fez presente. Então, vamos pensar, durante durante toda a sua trajetória de vida, você teve pessoas ali que fizeram a diferença. E automaticamente deram o suporte no sentido de ouvir, de resolver problema, de dialogar, de estar junto, de acompanhar. Então, vejam,
Um exemplo clássico, se eu pensar fora da escola, na nossa casa, todo mundo que aprendeu a andar de bicicleta, certa vez contou com a mediação de uma pessoa. Tenho certeza que ao dar a primeira pedalada, você olhou para trás para ver se tinha alguém, né? Mesmo que você caia na sequência, mas você pensou, tem alguém para me levantar. Então, pensar no papel do professor em sala de aula é trabalhar essa dificuldade dele, é acolher essa dificuldade e pensar de que forma eu posso auxiliar. Então, alguns professores colocaram muito bem, pontuaram desde o início essa questão. É propiciar, é oportunizar, é dar condições. Então, mais do que isso, a gente tem uma definição, a gente tem uma teoria. E é pensar como que eu coloco isso em prática. Como que eu serei um professor presente. Ano passado mesmo nós trabalhamos com a elaboração de atividades e nós falávamos muito em ter a marca do professor. O professor olhar para o planejamento daquela aula e tentar, assim, usar o máximo de situações contextualizadas, próximas à vivência. Era mesmo um desdobramento muito grande para preparar uma atividade pensando em todas as condições adversas para chegar até esse aluno. Então, a presença pedagógica se traduz nessa capacidade de se fazer presente de forma construtiva. Então, essa relação professor-estudante. Então, muitos são exemplos, é como eu disse, que fosse para cair da bicicleta, eu teria alguém para me levantar. Então, na sala de aula, diante da minha dificuldade, quem vai me apoiar? Então, somos nós, professores, que teremos aí essa incumbência. Destaco alguns pontos, porque a presença pedagógica, ela envolve o exercício do acolhimento. Então, nós já falamos, né? Para construir essa relação de confiança. Então, o que faz com que o meu aluno confie em mim, né? Então, pensar, nós já falamos das potencialidades, das fragilidades de cada um. Então, olhar para a minha potencialidade, olhar para a minha fragilidade, faz com que eu pense em meios de me aproximar desse aluno, mas, acima de tudo, estabelecer uma relação de confiança. Então, é importante, né, considerar isso. Então, essa relação, quem ensina, quem aprende, isso é recíproco, ao mesmo tempo que se ensina, se aprende e vice-versa. Então, a questão da reciprocidade. A mediação, sem dúvida, fundamental, busca esse envolvimento, essa participação, essa integração. Então, eu não vou resolver sempre o problema, mas eu vou propiciar meios de que ele resolva, né? Que ele chegue a uma solução para determinado problema. E o compromisso do professor com relação à aprendizagem. Então, traduzido na confiança no potencial de cada um, nas expectativas e nas capacidades. Mas é aquilo, é o persistir. Então, esse investimento, né, nas capacidades, todos nós somos capazes, atender os diferentes saberes. Então, olhar a importância desse diagnóstico para atender essa diversidade. Então, essa parte aqui, pessoal, o que eu quero destacar é pedagogia da presença, princípio. Falar em presença pedagógica é indissociável, só que é lá professor-aluno, o professor presente, nessa construção, nessa caminhada, nesse percurso. Só que, né, falando em ação pedagógica, já falamos da presença pedagógica, vamos falar dos espaços, dos ambientes de aprendizagem. Nós trouxemos aqui um ponto que aparece, é explícito isso, com relação à presença pedagógica. A abertura da aula, a gente fala, tem o antes, o durante e o depois, que a gente coloca como abertura e encerramento. Alguns pontos-chave. Então, esses pontos, por simples que pareçam, mas a gente destaca aqui a pontualidade, a valorizar a presença, coisas simples. Você chegar, um bom dia faz toda a diferença. Então, é uma forma de acolher. Então, pensar nesse acolhimento, né? É a ação pedagógica. Então, no ato pedagógico, a gente planeja, executa, avalia. Então, nesse executar, nesse desenvolver e nesse avaliar, o que é preciso
valorizar para que eu consiga engajar esse estudante? Uma vez que se ele engajou-se, ele está motivado, e aí eu tenho protagonismo, uma coisa puxa a outra. Então, falar que o aluno é protagonista, eu tenho que pensar que ele está engajado. De que forma, com que dificuldade, mas ele está engajado. Então, coisas simples, da pontualidade, de valorizar a presença, apresentar os objetivos de forma clara, apresentar o que se espera ao final da aula, que o aluno seja capaz de, e assim sucessivamente. Então, são coisas que você pode fazer verbalmente, verbalizar isso, mas você colocou, você expôs a questão, né, dos combinados. Então, são detalhes. Então, da mesma forma que a gente já orientou o aluno a ter uma rotina, então, chegar em sala de aula e falar um bom dia já é uma coisa muito simples, mas que faz a diferença para muitos alunos que não têm esse bom dia. E na escola, pensando no professor, você está ali à frente, ele vai esperar de você, sem dúvida, ele espera. Então, é pensar o que o meu aluno espera nessa aula, ou seja, do professor. Então, são pontos, coisas bem simples que nós trouxemos. O durante, construir com a turma um ambiente amistoso. Então, o Piper, numa analogia bem rápida, ele deixa explícito o prazer da conquista e ele partilha isso com os demais. Então, você construir esse ambiente, você pode ter certeza, a aula flui e você olha para todos ali com as dificuldades e vai enxergar assim. E mesmo com dificuldade, ele quer aprender, ele está olhando para você e esperando esclarecer uma dúvida ou consolidar aquilo que ele começou a entender em um outro momento. Então, estimular essa turma a respeitar os diferentes pontos de vista, valores. Então, nós trabalhamos com a ética, cidadania. Então, falar em educação integral é falar em diferentes dimensões, intelectual, cognitiva, social, emocional. Então, chamar esse seu estudante pelo nome, muito simples. Por quê? Faz a diferença. Então, a forma, o tratamento que ele tem ali dentro de sala de aula, ele pode ter um outro tratamento. Então, ensine a seus estudantes que o erro é parte importante nos processos. Então, errou? Vamos ver onde e por quê. Não dar a resposta. É aquilo que a gente chama atenção. Construa o conhecimento. Demonstre seu interesse pela cultura e experiência de seus estudantes. Então, considerar isso, ele vai ter, com certeza, confiança em compartilhar e automaticamente ele vai ver em você a sinceridade, da forma como você demonstrou esse interesse pelo que ele traz, que a gente fala de competências já consolidadas. Instigue seus estudantes a expressarem seus conhecimentos. Nós falamos que uma boa situação de aprendizagem, ela traz alguns pontos importantes. Como instigar? Então, você já planejou essa aula e como que isso pode ser articulado ali, pensando no cognitivo e no socioemocional, para que ele tenha a oportunidade de expressar seu ponto de vista sobre a aula. E aí, no encerramento, se você der um feedback a esses estudantes, que seja de forma geral, a turma, a sala, você pode ter certeza que na outra aula você terá um número maior de participações. Então, é valorizando as pequenas coisas que você fará a diferença. Faça uma síntese dos aprendizados gerados. Então, o fechar uma aula, resumindo os principais pontos, é importante, porque de repente se ficou uma lacuna, ele tem a oportunidade de sanar essa dúvida ao final. Por isso que é estabelecer a relação de confiança. Às vezes o nosso aluno tem um receio em perguntar novamente, e saber o porquê que ele tem esse receio, porque é vergonha de expor o que ele tem de dúvida. Então, criar esse ambiente, como foi falado, né? De reciprocidade, de respeito mútuo, de abertura, pensando nas dimensões da presença pedagógica. Auxiliar seu estudante a ter clareza e responsabilidade. Todo o trabalho que vocês realizam, muito é falado sobre essa importância da responsabilidade. O que ele precisa pensar, eu, professor, você, aluno. Quais são as nossas responsabilidades? Compartilhar das mesmas. Então, aí vem a corresponsabilidade.
Pensando que esse movimento ele é cíclico, automaticamente esse antes, durante e depois, ele permeia todo o processo educativo. Então você vai e volta pensando nesses detalhes de feedback, de considerar o que ele traz de conhecimento consolidado. Então é um movimento cíclico. E isso traduz em parte a presença pedagógica. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é a presença pedagógica. E encadeando esse assunto, o Márcio agora traz a resolução 52. Então, passo agora, Márcio, para você a continuidade. Boa tarde a todos. Em continuidade ao que o Elton acabou de explanar sobre a presença pedagógica, a pedagogia da presença, o desenvolvimento de uma aula, o que nós devemos promover ao aluno, vem a resolução 52 e nos fundamenta diante da legislação, exatamente quais seriam as competências desse educador, quais seriam as nossas responsabilidades diante de um desafio tão grande como hoje que vivemos, uma vez que ninguém se imaginava estar na situação que estamos hoje. As competências da educação nacional, diante dessa resolução, eu faço uma reflexão. Temos que buscar algumas palavras-chave para entender um pouco mais. É uma parte mais teórica, mas temos que buscar isso. Nós temos que buscar o nosso fundamento exatamente para desenvolvermos a nossa prática com muita propriedade. Nos remete a promover o desenvolvimento integral. Compreender a educação formal cabe promover o desenvolvimento integral. Esse termo desenvolvimento integral para a criança, para o adolescente, envolve vários aspectos cognitivos, socioemocionais, aspectos físicos que a escola pode promover, quais as condições que eu posso promover a minha aula, em que características eu vou promover a minha aula. Diante de tantas transformações, eu, professor, tenho a capacidade de transformar, buscar iniciativas, ter a criatividade, buscar a vontade de aprender, a abertura às mudanças e ter essa vontade de aprender e fazer com que eu possa buscar essa mudança diante dos contextos que nós temos. Isso nos remete a uma reflexão do que devemos fazer para promover essa educação integral. Ela é só cognitiva? Ela é só emocional? O Elton agora há pouco citou o engajamento, o acolhimento. Será que esses aspectos podem promover a integração entre esses meios? São indissociáveis, com certeza? Então, aquele bom dia, eu já estou promovendo ao meu aluno um sentimento de pertencimento. São características que no desenvolver das nossas atividades diárias, eu tenho certeza que nós realizamos. Mas o sistema vem nos respaldar diante dessa legislação. O sistema de ensino público de São Paulo, na educação básica, ele traz isso de uma maneira muito clara. Desenvolver o processo da ação de investigação, que possibilita a nossa prática pedagógica. É promover para o nosso aluno, ou oferecer ao nosso aluno, uma prática pedagógica significativa. É promover por ação do docente, do professor, uma prática pedagógica significativa para o aluno. O aluno tem que ver sentido. O nosso currículo traz isso de uma maneira muito enfática, muito integradora entre as áreas, entre os componentes de cada área. Compreender a importância da autoavaliação e do autodesenvolvimento. Eu tenho que buscar meios, tenho que me fundamentar, tenho que fazer cursos, não por uma obrigação, mas para o meu desenvolvimento profissional. Uma vez que eu quero que o meu aluno possa ser protagonista, eu devo ser o protagonista primeiro, como modelo, para que o meu aluno também observe, e ele observa isso. Com certeza ele observa.
A nossa escola pública, currículo escolar, planejamento e avaliação, são alguns aspectos que nós vamos tratar agora, mas esse movimento da escola pública, do currículo escolar, do planejamento e da avaliação, são um movimento, como o Elton agora há pouco citou, é um movimento cíclico, é um movimento antes, durante e o depois, que esse movimento do nosso planejamento, ele não cessa em um momento. Ele passa por um processo de reavaliação, o nosso currículo é um currículo vivo. E se ele é um currículo vivo, eu tenho momentos e tenho habilidades e competências que eu devo desenvolver em cada momento desse currículo. Uma criança e o adolescente, elas têm momentos diferentes de aprendizagens. Então eu tenho que compreender como essa criança aprende. Será que eu posso oferecer as mesmas condições para o aprendizado de um objeto de conhecimento para uma criança do sexto e para um adolescente do ensino médio? Será que o objeto de conhecimento é o mesmo? Pode ser o mesmo, mas o meu nível de complexidade tem que ser um pouco diferente. O nosso currículo é vivo, é vida, é junto com o nosso estudante. Já que ele é vivo, ele promove essa reflexão por parte do nosso estudante. Quem vai promover as boas perguntas ao meu estudante? Eu tenho que propiciar esse desenvolvimento das dimensões cognitivas, afetivas, sociais, que são indissociáveis. Quando eu promovo o desenvolvimento cognitivo, eu também poderia estar promovendo o desenvolvimento afetivo, social, interpessoal dentro da minha sala de aula. Compreender a natureza dos processos do ensino de aprendizagem, fazer a articulação, essa inter-relação entre professor e aluno. É a capacidade de comunicação entre esses dois sujeitos, esses dois atores, que são extremamente importantes. É a capacidade de interação. Vygotsky, ele deixou isso muito claro com a teoria do interacionismo. Esse nosso docente, esse nosso professor, o perfil desse docente diante da nossa resolução, ele deixa claro assim, buscando algumas palavras aí para a nossa reflexão, tá? Organizar condições didáticas que permitam que o aluno a apropriação de bens. Nesse momento, nós pensamos, propiciem situações e condições didáticas que permitam ao aluno ao aprender, o ato do aprender. Garanto e tenho certeza do que eu vou dizer a vocês. Eu acho que nesse um ano, nesse contexto que nós vivenciamos, nós nos reinventamos, nós buscamos meios, nós nos superamos em muitas dificuldades que até não sabíamos que tínhamos, às vezes, e também nos surpreendemos com o que nós fomos capazes de realizar. São exatamente essas condições didáticas que nós devemos levar para a sala de aula. Agora eu coloco um outro aspecto aqui. A sala de aula, nesse momento, para nós, ou sempre foi assim, são todos os ambientes onde possa ser promovido o aprendizado para o nosso aluno. São todos os ambientes que podem ser promovidos. A casa dele, o pátio da escola, o laboratório da escola, a feira do final de semana. São todos ambientes onde ele pode promover aprendizado. Na feira, por exemplo, eu vou ensinar o meu aluno a organização, a matemática. Eu tenho vários aspectos que eu posso direcionar o aprendizado do meu aluno. A nossa prática docente, ela é apoiada em um diálogo constante no desenvolvimento e com foco para uma educação integral. Ela é dialogada, são os nossos acordos pedagógicos, nossos combinados pedagógicos. E isso é trazido na legislação como um apoio à prática docente. É promover a aprendizagem, referenciar e referenciar-se no quê? Na curiosidade, na cooperação,
na pesquisa, na experimentação, na criatividade. Essas palavras nos remetem a quê? Competências socioemocionais? Competências cognitivas? No que nos remetem essas palavras? Cabe, então, a cada profissional da educação fazer uma reflexão muito clara do aprender, do ensinar e trabalhar com as múltiplas inteligências, que nas nossas salas nós temos diversas inteligências, nós temos diversos meios. Essas inteligências, os nossos alunos, nossos estudantes, eles não são iguais, aprendem de maneiras diferentes e exige que nós, professores, possamos pensar na nossa prática de uma maneira muito clara. Ao final, eu quero que o meu aluno possa ser capaz de... Pensemos. Nesse momento, com esse distanciamento, que se me permitam, eu espero que seja muito breve, que nós possamos retornar. Nesse momento, as nossas práticas, elas promovem o ensinar à distância, de uma maneira remota. Mas também nos remete à nossa presença pedagógica, a nossa marca que nós devemos deixar nas nossas atividades desenvolvidas com os alunos. É a sua marca, professor. É o seu jeito de conduzir a sua atividade. O seu aluno conhece isso, mas nos deixando como protagonistas em certos momentos para a tomada de decisão, principalmente as decisões ligadas ao processo pedagógico. Nós temos essa autonomia e essa responsabilidade das decisões que nós tomamos frente à situação, sala, escola, aluno que eu tenho. Para isso é necessário que nós possamos articular algumas dimensões técnicas e políticas. Nessas dimensões técnicas é exatamente aquilo, o que eu preciso ensinar, como eu preciso ensinar. E esses ensinamentos, esses momentos de aprendizagem e ensino, são momentos dialógicos com uma pergunta: o que eu quero que meu aluno saiba ao final do processo? E não dá para se dissociar. Eu quero que ele saiba um objeto de conhecimento sem estar associado a uma atividade ou uma competência socioemocional. Não se esquecendo que na nossa área de ciências da natureza não dá para fazermos combinados sobre conceitos. Não dá. Eu tenho que levar a ciência como ciência. Eu tenho que levar a ciência de uma maneira muito clara. Diante disso, essas duas dimensões, elas interagem, elas se integram, são indissociáveis. O nosso currículo, como eu falei anteriormente, é um currículo vivo que nos propicia isso. O currículo em ação nas primeiras séries do ensino médio. Nós temos o São Paulo Faz Escola no ensino médio nas segundas e terceiras séries. Nós temos o nosso currículo do ensino fundamental, que ele é um currículo vivo e que nos propicia exatamente colocarmos o nosso aluno como agente principal no processo de aprendizagem. Ele está no centro da nossa ação. Eu tenho que planejar, organizar tempos e espaços escolares. Esses espaços escolares extrapolam os muros da nossa escola hoje. A nossa gestão de sala de aula, o nosso trabalho diversificado, nós poderíamos pontuar de que forma? Um trabalho diversificado, só prática, teoria e prática. Eu tenho que promover para um aluno que precisa de uma atividade adaptada. Que forma de adaptar essa atividade? Como promover essa adaptação? Como buscar isso, essa interação entre o grupo? Eu tenho que promover atividades que vão buscar naquele aluno uma interação socioemocional que ele precisa diante daquela série ano. O Elton falou agora há pouco, mostrou um mapa das competências socioemocionais, indicando ali as competências socioemocionais cada série ano. Então, para cada atividade que eu estiver desenvolvendo diante do meu currículo, eu devo ali selecionar uma ou duas competências socioemocionais e
promover o desenvolvimento dessas atividades socioemocionais para aquela atividade, diante daquela atividade, diante do currículo que eu tenho. Tudo isso envolve um investimento na nossa autoformação. Envolve tempo, e envolve a capacidade de atuar diante do que nós já construímos e diante do que nós podemos construir. É uma realidade que, pelo nosso aluno, ela é vivida, direta e indiretamente. Nós temos que fazer a inserção desse aluno de uma maneira significativa na sociedade. Pensando em ressignificar os saberes, nós estamos exibindo a vocês, olha só, nosso estudante, esses ressignificar. No nosso quadradinho, nossa figura planificada, ela deixa o nosso estudante aí de uma maneira mais em destaque. Obrigado, Elton. Fugiu a palavra. Em destaque. Agora, qual seria o nosso primeiro movimento para começar uma mudança com esse aluno? Nós já falamos e em outros momentos já trabalhamos acolhimento. Esse acolhimento, ele é amplo, ele é pleno. E esse acolhimento, ele deve sim ser um acolhimento cognitivo, deve ser um acolhimento socioemocional, porque aquele bom dia que às vezes aquela criança, aquele adolescente recebe ao chegar na sala de aula, ao chegar na escola, ou em uma videoaula que você está do outro lado da câmera, simplesmente faz uma diferença muito grande para aquele aluno. E esse movimento desse bom dia, esse aluno começa a desenvolver o engajamento. Esse engajamento, por sua vez, pode motivar ou motiva para engajar esse aluno, esse estudante. E nesse momento, esse aluno poderia estar o quê? Aberto às nossas proposições, aberto ao novo, ao que você propõe. São movimentos importantes. Então, nós temos que ressignificar o ato de ensinar e aprender. Nós também aprendemos com o nosso aluno e temos que ter um olhar mais apurado nesses momentos. Diante desse contexto de ressignificar e de engajamento, nós vamos desmistificar esse engajamento, propiciando aí algumas reflexões, ok? Nós temos alguns aspectos que nós podemos colocar como Veiga cita em 2013. O engajamento escolar abrange alguns aspectos. Quais seriam esses aspectos? Comportamentais, emocionais, cognitivos e agentes. Mas vamos entender primeiro o que seria o termo engajamento. Seria o comprometimento ou a participação ativa nas atividades escolares, nas atividades estudantis. Então vamos entender. Se é o comprometimento, eu só vou me comprometer com algo que eu quero e que me pertence. Ele tem que ter um sentimento de pertencimento. É algo importante para ele perceber o pertencimento. Nesse momento, um ponto muito relevante a ser ponderado é a presença pedagógica do professor. O professor, nesse momento, ele é extremamente, é o agente importante. É o agente que vai propiciar esse engajamento ao estudante. Fazer com que ele perceba que ele faz parte. Ele é importante. E diante desses aspectos, o que nós podemos explicitar sobre esses níveis de engajamento? Cognitivo, emocional, comportamental. O cognitivo envolve exatamente o que esse aluno deve aprender, como ele deve aprender. Mas esse aprendizado, esse aluno tem que se sentir bem. E para que ele se sinta bem, ele deve ser capaz de executar as ações que são propostas a ele. Se eu proponho uma atividade muito complexa, aquele meu aluno que tem uma dificuldade, ele vai se sentir desencorajado, desengajado, não pertencente ao grupo. Se eu propicio momentos de reflexão e atividades que vão fazer com que ele tenha reflexões sobre a sua própria prática do aprender, ele vai se sentindo cada vez mais engajado, ele vai se engajar cada vez mais, ele começa a dominar novos conhecimentos.
E esses novos conhecimentos vão propiciar a ele uma melhor oralidade, uma participação mais ativa durante o movimento que você está desenvolvendo. Então, são possibilidades para desenvolver o engajamento desse aluno. É um dos níveis. O outro nível de engajamento, o emocional. Cognitivo, emocional. E todo esse movimento já foi visto ano passado em ações do MMR. Foi propiciado às escolas que desenvolvessem ações exatamente para que pudessem identificar qual era o nível de engajamento dos alunos, dos estudantes. Cognitivo, emocional, comportamental. Qual era, para esse estudante, o nível do seu engajamento? Cognitivo? Só emocional? Porque ele também tem que aprender. Ele pode estar engajado emocionalmente, mas ele deve aprender. Então, eu tenho também um nível cognitivo, não posso me esquecer disso. Esse envolvimento são indissociáveis. Já que são indissociáveis, uma pode propiciar o maior desenvolvimento também da outra. Emocionalmente, como que está o meu aluno? Será que naquele momento eu tenho um olhar mais apurado para perceber que ele tem capacidade, ele sabe, ele tem condição, mas emocionalmente ele está fragilizado. Eu sei que ele tem essa condição. O que então eu, professor, devo propiciar a ele? Como eu vou encorajá-lo novamente? Comportamental. Como o slide está colocando, é o mais fácil de ser observados. Os alunos, em relação ao seu comportamento, completam as suas atividades, participam. Então, nesse momento, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo uma avaliação? Esse nível comportamental, se o meu aluno faz, se ele participa, se ele está engajado, ele auxilia o colega, eu tenho uma ação protagonista. Esse meu aluno, ele está agindo como um protagonista do próprio aprendizado. Oi? Oi? Pode ir. Eu acho que não é nada, mas... Tá bom. Veiga coloca um quarto nível, o engajamento agente, que ele coloca o aluno exatamente como centro da ação. É o agente centro da ação. Na verdade, é como ele também se corresponsabiliza pelo seu aprendizado. É a dimensão que avalia as iniciativas desse estudante, as intervenções que ele promove na sala de aula durante os momentos dialógicos que existem. Então, é na busca desse engajamento agente é que eu acredito que faça um fechamento de todos os outros níveis. É essa ação protagonista que é buscada nesse nível de engajamento agente. Coloca o aluno como corresponsável também pela sua aprendizagem. Aí nós temos aqui 5 ações pertinentes ao engajamento. O uso das tecnologias nas atividades escolares. Uso das tecnologias. Desenvolvimento de novas metodologias. Eu devo aplicar novas metodologias? Nós estamos aplicando as novas metodologias ativas desde o ano passado, se utilizando de tecnologias somente não digitais. Mas quando eu também ensino que o meu aluno, que eu tenho tecnologias que não são somente as digitais, ele começa a perceber que a vida dele está cercada de tecnologia, que propicia uma melhor qualidade de vida para ele. Aí ele vai entender os conhecimentos historicamente construídos. Realizar projetos colaborativos. Olha novamente, nossas competências socioemocionais e cognitivas sendo desenvolvidas aí. Realizar projetos colaborativos, isso implica em muito, mas em muito, simplesmente nas habilidades também socioemocionais. Valorizar as competências, eu tenho que valorizar aquilo que o meu aluno já sabe, aquilo que é necessário que ele venha desenvolver e como ele pode desenvolver. Valorizar as suas competências, os seus saberes e aplicar a gamificação em sala de aula
é uma metodologia que faz com que o aluno tenha etapas a cumprir, já que o termo vem de game, de jogos, ele vai cumprindo etapas, saberes. Nisso tudo, nós também temos que envolver quem? Só o aluno? Não, nós também temos um ponto focal aí, que seria a família. Porque o aluno se sente motivado, ele vai se sentir engajado quando ele também tem esse apoio. Fazer e envolver nesse processo de motivação a família. É difícil? É um movimento difícil. É um movimento complexo. Mas nós temos que continuar tentando. Porque acredito que os pais, a família, estão percebendo a importância da escola neste momento. Porém, o professor é o maior motivador. Nós temos a maior... Porque nós tomamos as decisões pedagógicas. Nós tomamos as decisões diante de qual metodologia eu vou usar. As decisões e as metodologias pedagógicas do que o aluno vai aprender, como vai aprender, somos nós que tomamos. A família, nesse momento, seriam os nossos incentivadores fora dos muros da escola. Diante do nosso currículo, nós temos as decisões a tomar. Nós tomamos as decisões. Nós vamos deixar uma atividade a vocês, que nós vamos fazer uma continuidade disso na nossa próxima ATPC. Nós temos um vídeo ainda a passar a todos para fazer esse fechamento. Nós já tínhamos conversado, eu e o Elton, que nós íamos deixar essa atividade para a próxima ATPC. Nós seguimos até aqui e esperamos ter contribuído um pouco com a nossa prática pedagógica e estamos à disposição de todos os professores de todas as disciplinas aí da área de ciências da natureza. Nós vamos continuar então nossas atividades no nosso próximo ATPC, ok? Um bom trabalho a todos, por favor, façam a avaliação ao final, porque ela é extremamente importante para nós. Pronto, deixei aqui a página da avaliação para vocês. É pertinente para que nós possamos direcionar o trabalho nas formações também, tá? Nós estamos focando um pouco mais profundamente os temas trabalhados em cada momento com vocês durante as interações. Obrigado. Obrigado a todos. Daremos continuidade, como o Márcio disse. Então, justamente, a parte prática ficará para a próxima ATPC. Nós elaboramos todo o material, como vocês viram aí, para chegar no slide da avaliação. Então, pensando nessa formação continuada, daremos continuidade em ATPC. Muito obrigado a todos pela participação. Desejamos uma feliz Páscoa a todos. Uma feliz Páscoa e um bom feriado a todos.